Olá, pessoal, boa noite. Nós aqui de novo, a BE, na semana do Dia Latino-Americano da Epilepsia. Nossa galera está aqui toda reunida, esperando a doutora Neide Barreira Alonso, que é psicóloga, doutora no ambulatório da Unifesp, de epilepsias de difícil controle, Unipet, e vem falar para a gente hoje um tema muito importante, que está relacionado aos aspectos psicossociais das epilepsias. Doutora Neide, do coração. A palavra é tua. Obrigada. Nossa assistente social do coração. Boa noite a todos. Na verdade, eu vou apresentar um pouco do trabalho que foi feito no meu doutorado e que, assim, vocês vão perceber a importância de uma universidade pública e, assim, o que ela dá para a gente, né? E o que a gente pode oferecer também a ela, ok? Então, assim, são aspectos psicossociais nas epilepsias, porque a gente sabe, né? Acho que todo mundo que teve uma crise epilética sabe que a crise ela dura 1 segundo, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Mas as repercussões das crises duram muito mais tempo do que isso. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar uma das epilepsias de difícil controle, a mais prevalente, é a epilepsia do lobo temporal mesial, com esclerose hipocampal, parece um palavrão, mas não é, né? Tratamento cirúrgico e qualidade de vida é o nosso primeiro tema. E ali, naquele slide que vocês estão vendo, uma imagem que quase todo mundo já viu, é a imagem da ressonância magnética, apontando ali em vermelho uma pessoa que tem uma epilepsia do lobo temporal mesial com esclerose hipocampal. E que provavelmente vai ser submetida a tratamento cirúrgico. E quando nós falamos de qualidade de vida, nós falamos de qualidade de vida, nós falamos das esferas, da saúde profissional, da saúde espiritual de cada um, religiosidade, da saúde mental, como está o nosso estado mental, da saúde emocional, a saúde social e a saúde física do corpo. A epilepsia, vocês já devem saber, mas vamos lá de novo, a epilepsia é uma doença cerebral caracterizada pela predisposição persistente do cérebro para gerar crises epiléticas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais desta condição. A epilepsia do lobo temporal, que muitas pessoas têm, é uma das especialidades do nosso serviço. Ela é a síndrome epilética mais comumente diagnosticada em adultos, é o mais comum. Ela é caracterizada por crises focais perceptivas. O que é focal perceptiva? A pessoa percebe que vai ter uma crise. A focal desperceptiva, ou seja, a pessoa já desliga, não percebe que vai ter a crise, e pode evoluir para crises tórico-clônicas bilaterais que ocorrem isoladamente ou de forma combinada, em intervalos variados, podendo também apresentar-se em salvas, ou seja, várias crises agrupadas num espaço de tempo. As crises epiléticas, elas têm origem em estruturas mesiais do lobo temporal em 2/3 dos pacientes, sendo a esclerose hipocampal o substrato anatomopatológico mais comumente encontrado nas epilepsias do lobo temporal refratárias. O que quer dizer isso? Existe uma lesão no cérebro que é vista na ressonância magnética e depois que é tirado o pedacinho lá que o neurocirurgião tirou, vai ser verificado no exame da patologia, ou seja, vai ser verificado no microscópio a esclerose mesial temporal. Ok? Esse palavrão, a corticoamidalohipocampectomia, é o método mais efetivo para o tratamento das epilepsias do lobo temporal mesial com esclerose hipocampal.
E o tratamento cirúrgico, toda a literatura coloca que é superior ao tratamento medicamentoso nos pacientes com epilepsia do lobo temporal, no que diz respeito ao controle das crises e à qualidade de vida das pessoas. O objetivo maior da cirurgia é a eliminação das crises epiléticas e a melhora da qualidade de vida dos pacientes com crises epiléticas refratárias. Entretanto, os achados indicam que o controle satisfatório das crises nem sempre se faz acompanhar de benefícios psicossociais ou de uma reinserção dos indivíduos no mercado de trabalho. A Organização Mundial de Saúde tem um conceito sobre qualidade de vida. Primeiro, ela conceitua saúde, ou seja, a saúde está dentro da qualidade de vida. Então, a saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. E essa definição parte de um ponto de vista holístico, ou seja, global, sugerindo que a saúde é muito mais do que a ausência da doença. E a qualidade de vida relacionada à saúde é um conceito amplo, subjetivo, mas que a gente pode operacionalizar, ou seja, tornar concreto através dos questionários, pode mensurar. Inúmeros aspectos clínicos e psicossociais podem interferir na opinião que o paciente tem sobre a sua qualidade de vida. É importante dizer que a qualidade de vida avaliada, e muitos já responderam questionários aqui sobre qualidade de vida, é a percepção da pessoa sobre a sua própria qualidade de vida. Muitas vezes o profissional da saúde ou um médico pode achar que a saúde dessa pessoa está diferente, mas o que importa é a opinião dele. E acho que é um grande divisor de águas, porque, a partir daqui, o que era o chamado paciente pode ser ativo no seu tratamento e contribuir para a sua melhora, ou seja, 50% do tratamento, a responsabilidade é do indivíduo, não da equipe de saúde. Os outros 50% da equipe de saúde. Então, inúmeros aspectos clínicos e psicossociais podem interferir na opinião que o paciente tem sobre a sua qualidade de vida, como a frequência e a gravidade das crises epiléticas após a cirurgia, a presença de comorbidade psiquiátrica, por exemplo, a depressão, a ansiedade após a cirurgia, o ajustamento psicossocial anterior à cirurgia, ou seja, o que aquela pessoa que operou fazia antes da cirurgia, que trabalho ela tinha, ela estudava, ela tinha amigos, ela frequentava a igreja. Ou seja, o que essa pessoa tinha por atividades na vida antes da cirurgia. E a gente sabe, por uma série de pesquisas, que se a pessoa tinha muitas dificuldades, o que a gente chama de um ajustamento psicossocial pobre, antes da cirurgia, ela vai ter mais dificuldade para resgatar isso depois da cirurgia. Então, esses indicadores, o ajustamento psicossocial anterior à cirurgia, as relações sociais, o nível educacional, o estado civil e a empregabilidade, eles são fortes indicadores da qualidade de vida. A gente tem uma coisa curiosa que acontece depois da cirurgia, e essa neuropsicóloga, ela pesquisou isso lá na Austrália, na Universidade de Melbourne. E ela chamou de peso da normalidade. O que é isso? Né? Então, assim, a gente observa o peso da normalidade em pessoas que ficaram livres de crises depois da cirurgia. Então, olha o que uma paciente diz. Livre de crises, não tinha nenhuma crise depois da cirurgia, ela diz isso mais ou menos uns 6 meses depois da cirurgia. 20 anos, novinha. Nunca pensei que a vida fosse tão pesado, não sei o que fazer. Diante da cobrança da mãe e da tia, até então tão zelosas, para que 20 anos, procurasse um emprego. Ou seja, ela foi pressionada, logo depois da cirurgia, vamos, você está boa, arruma um emprego rápido. Né? Isso gerou o quê nela? Uma depressão pós-cirurgia.
Ele, 19 anos, veio me perguntar quando poderia requerer sua aposentadoria, pois se sentia incapaz para o trabalho. Ele, até então, era dotado de uma força de superação incrível. Mesmo com epilepsia, e ele sendo HIV positivo, ele vendia balas e entregava panfletos nos semáforos, obtendo, assim, o sustento para suas necessidades mais básicas. Ficou bom das crises, se sentia incapaz para tudo. Desde 30 anos era segurança, e após a cirurgia, começa com uma preocupação excessiva com seu rosto. As espinhas que não dão descanso, diminuição do paladar, uma parte do rosto que parece anestesiada, parece não respirar direito. Ou seja, essas pessoas, depois da cirurgia, ficaram aparentemente perdidas, sem saber o que fazer com a própria vida. A epilepsia, frequentemente, ela forma uma parte da identidade do indivíduo. Tudo que nós temos forma uma parte da identidade de cada um de nós. E o processo de ajustamento após a cirurgia subentende uma reconceituação do eu da pessoa que tem epilepsia. Quando as crises epiléticas são controladas com sucesso, a pessoa deve continuar seu desenvolvimento até então interrompido, formar novos papéis sociais, progredir em novas adaptações, desenvolver uma identidade saudável e deixar a dependência, a passividade e outros padrões de imaturidade interpessoal. Mas isso não é uma coisa fácil, mudar da noite para o dia. À medida que a pessoa com epilepsia não consegue uma reestruturação rápida, sintomas residuais, psicológicos e comportamentais deverão permanecer. E o peso da normalidade, ou seja, a dificuldade a se ajustar, a não ter mais crises, dificulta o ajustamento psicossocial após a cirurgia. A relação entre a ausência de crises epiléticas após a cirurgia e a melhora dos aspectos psicossociais não é linear. Estudos mostram que o fato do paciente ter ficado livre de crises não é pré-requisito para a melhora psicossocial. E a gente observa muito isso nos 2 primeiros anos após a cirurgia. A diminuição dos níveis de ansiedade, depressão, estigma, aumento da autoestima, o sentimento de felicidade e melhora da qualidade de vida global são mais notáveis no grupo que tem suas crises epiléticas controladas. Isso também é falado na literatura. Bem, todos vocês, quer dizer, a maioria, respondeu um questionário de qualidade de vida, esse é um deles, né? Que normalmente os questionários de qualidade de vida, eles têm domínios, que são conjuntinhos de perguntas sobre determinado tema. Então, esse que a maioria das pessoas respondeu antes da cirurgia, em vários momentos após a cirurgia, tem todas essas 11 subescalas. Vocês veem que tem bem-estar emocional, energia e fadiga, queixas cognitivas, estado geral de saúde, a pessoa se sentir limitada por problemas como depressão, ansiedade, limitações da saúde física. Então, ele é um questionário bastante abrangente. O outro instrumento utilizado, e que a gente costuma utilizar na universidade, é o inventário de depressão de Beck. Por quê? Porque, pela proximidade das estruturas do hipocampo, as pessoas que têm epilepsia do lobo temporal com esclerose hipocampal têm uma propensão a ter depressão. Não quer dizer que isso vá acontecer, mas pode estar associado. Bem, antes de falar dos objetivos, é importante... Vou sentar, tá, gente? É importante dizer do papel da universidade, né? Então, nós estamos numa universidade. Então, o papel da universidade é assistência, ensino e pesquisa. É um tripé que a gente fala, né? Então, assim, existem profissionais que pesquisam os temas, estão ligados nas pesquisas do mundo inteiro. Então, assim, o que pode ser diferente daqui para os Estados Unidos seria o instrumental. Muitas coisas a gente não tem em termos de recursos.
né, de recursos. É uma cirurgia mais delicada, né, como a gente tem um pacientinho esperando há muito tempo a cirurgia, e a gente não tem o recurso para oferecer, o recurso técnico para oferecer para ele. Mas ele está diagnosticado, o neurocirurgião sabe o que ele tem, só precisava do material, né? Então, assim, um dos objetivos da universidade é que o profissional esteja atualizado, tenha a mesma atualização a nível internacional. Então, esse é um dos objetivos, a pesquisa, a assistência, que é a passagem das pessoas pelo ambulatório, que pode gerar pesquisas, e as pesquisas brasileiras são comparadas com as pesquisas do mundo inteiro. É assim que se ganha visibilidade, é assim que se pode melhorar o conhecimento, né? Como a gente estava discutindo com o Júlio, né, Júlio? Assim, o projeto da biblioteca itinerante é um projeto muito, muito fantástico, porque assim, você passa o conhecimento e eles passam uma dose de carinho incrível para as pessoas que estão esperando as consultas médicas. Então, a importância aí de um projeto que atinja as pessoas. Voltando aqui, já que eu falei dos objetivos da universidade, né, vamos lá, da universidade pública, né? Então, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a qualidade de vida em diferentes momentos depois da cirurgia, avaliar a influência do ajustamento psicossocial antes da cirurgia, sobre a melhora psicossocial após o procedimento, avaliar a influência das características demográficas e clínicas sobre as variáveis psicossociais e qualidade de vida, e verificar a relação entre o sucesso da cirurgia e melhora psicossocial na esfera familiar, ou seja, suporte familiar e relacionamento, esfera das relações interpessoais e rede social, esfera profissional, esfera emocional, como humor depressivo, ansiedade, autoestima e autoimagem, e esfera da independência para atividades de vida diária. Então, eu segui 120 pacientes com epilepsia do lobo temporal mesial por esclerose hipocampal por um período mínimo de 5 anos. O segmento foi das cirurgias entre 2002 e 2014. A avaliação pré-cirúrgica de todas as pessoas foi exatamente igual, constou da história clínica detalhada, o exame neurológico, o vídeo eletroencefalograma, a ressonância magnética cerebral, avaliações psiquiátricas de qualidade de vida e avaliação neuropsicológica. Foram incluídos somente os pacientes com sinais claros de esclerose hipocampal unilateral, ou seja, só de um lado do cérebro, do encéfalo. Foram excluídos as pessoas que tinham outras anormalidades na ressonância magnética, que isso pode acontecer, pessoas que não estavam alfabetizadas, com dificuldade de compreensão dos questionários e com outras doenças crônicas. Porque aí interfere na opinião sobre a qualidade de vida. Se a pessoa tem epilepsia e tem uma deficiência física, é óbvio que vai interferir a deficiência física também na opinião dela sobre a qualidade de vida dela. Por isso que os pacientes eram excluídos. A avaliação psicossocial constou de uma entrevista semi-estruturada, do inventário de depressão, da avaliação da qualidade de vida, aqui da versão brasileira desse questionário de qualidade de vida, e, para efeito de comparação, foram consideradas as respostas às entrevistas realizadas antes da cirurgia e 5 anos após a cirurgia. Eu segui as pessoas. Antes da cirurgia, no primeiro ano, muita gente eu segui com 6 meses, quando eu ainda tinha fôlego, então 6 meses depois da cirurgia, 1 ano depois da cirurgia, 2 anos depois da cirurgia, e 3 anos depois da cirurgia, mas chegou, foi aumentando muito o número de pessoas, e aí eu não fui tendo pernas para alcançar todos, né? Então, a gente fez um corte na avaliação antes da cirurgia e 5 anos após a cirurgia. E aí a entrevista, só para vocês terem uma ideia das questões que existem, né? O que a gente pergunta, né? O que é importante perguntar? Além das crises, né?
que o médico pergunta muito sobre as crises, o que a equipe gosta de saber, não por curiosidade, né, mas porque a gente sabe que tem um impacto muito grande na melhora do indivíduo ou não, né? Quer saber sobre a autossuficiência dele, a capacidade de assumir responsabilidades, resolver problemas, ajudar uma outra pessoa, fazer atividades fora de casa. Né, a percepção de cuidados e suporte familiar. Será que essa pessoa tem suporte dentro da família dela? Tem suporte da comunidade? Percepção também de sentimentos negativos, como pessimismo, culpa, sensação de fracasso, insatisfação, irritabilidade, choro, isolamento social. Vocês acham que adianta alguém ficar totalmente livre de crises e continuar totalmente isolado? Será que isso vai fazer diferença na qualidade de vida da pessoa? Ela não interagir? Né? Os seres humanos foram feitos para interagir. Será que isso vai ter algum impacto positivo sobre a qualidade de vida? Né? Então, funcionamento cognitivo também. Né? Dificuldade para lembrar nomes, a gente pergunta, aprender conteúdos, lembrar faces e caminhos. Percepção do impacto dessa dificuldade nas atividades da vida diária e no trabalho. Né? Então, logo depois da cirurgia, é normal que as pessoas tenham uma dificuldade para lembrar nomes. Né? Então, a gente encontra de tudo. Né? Então, tem pessoas que, devido às suas características de personalidade, se isolam na hora que não lembram os nomes. Outras, a gente teve... Essa pessoa me marcou muito, né? Porque, assim, ele estava com uma dificuldade terrível para lembrar nomes logo depois da cirurgia. E ele se colocou num grupo. Ele procurou uma UBS e se colocou numa terapia de grupo. E aí todo mundo foi ajudando ele até ele se restabelecer. Essa pessoa hoje é segurança contratado, né, do lugar que ele frequentou. Olha que interessante, né? É uma pessoa que me marcou muito, porque assim, ele era quietinho, assim, tímido, mas de uma garra, né? Foi atrás, né, da dificuldade dele. A gente também pergunta... Aqui nós estamos dentro do questionário de qualidade de vida, né, que eu já falei para vocês. É que eu coloquei nesse quadro a entrevista semi-estruturada e o questionário de qualidade de vida. Bem, 7 fatores foram indicativos de mau prognóstico psicossocial após a cirurgia, foram elencados, ou seja, a gente escolheu, através da literatura, né, sobre o tema, 7 fatores que seriam indicativos de mau prognóstico psicossocial. Não estou falando das crises, né, mas mau prognóstico psicossocial depois da cirurgia. Que é não ter trabalhado, mesmo sem registro em carteira. Trabalho, gente, a gente está considerando aqui, trabalho assim, que nem o rapazinho que distribuía panfletos, ele ganhava por isso, né? Vendia balas, ele ganhava por isso. Então, a gente está considerando o trabalho também não registrado, mas que contribui para a renda doméstica. É isso que nós consideramos trabalho, não só o trabalho registrado, mas esse tipo de trabalho também. Ausência de suporte familiar, ausência de relações significativas de amizade, fatores indicativos de mau prognóstico psicossocial. Abandono dos estudos, prejuízo cognitivo para a execução das tarefas de vida diária, uma pontuação no inventário de depressão maior que 17 pontos, que indica um humor depressivo moderado e comorbidade psiquiátrica, ou seja, essa pessoa, além de epilepsia, tem algum transtorno psiquiátrico, como depressão, ansiedade, que são os mais comuns mesmo, né? Além, assim, na população em geral também, tá, gente? Bem, nós consideramos que a presença de 50% dos indicadores descritos seriam norteador de mau prognóstico psicossocial após a cirurgia. Aqui é só classificação, só para vocês terem uma ideia, né? Olha lá, a classe 1 é uma classificação que o doutor Ricardo, que muitos conhecem, gosta de usar, quer dizer, usa porque é usada na literatura. Então, tem tem uma classificação em relação ao controle de crises. E os resultados. Então, a gente fez esse primeiro estudo, né, publicado, que foi o primeiro estudo brasileiro
verificou como é que os pacientes ficaram em relação à qualidade de vida e em relação aos aspectos psicossociais no Brasil, um segmento de longo prazo. O que se considera na literatura? Os 2 primeiros anos é um segmento de curto prazo. Por quê? Porque muita coisa está mudando nos 2 primeiros anos depois da cirurgia. Se a pessoa ficou livre de crises ou não, ela vai se adaptar à nova realidade. E essa adaptação não é da noite para o dia, ela vai demorar. Então, na literatura, eles dizem que demora, no mínimo, 2 anos. Então, os estudos de mais longo prazo, eles são muito mais válidos que os de curto prazo. Então, esse é o nosso trabalho, primeiro trabalho. Então, assim... Bem, acho que isso não é tão interessante, mas, assim, só para vocês terem uma ideia, né? 74% das pessoas, né, estavam no Engel classe 1, 2 anos após a cirurgia. Ou seja, o que significa? Que ou estavam livres de crises ou tinham tido uma melhora importante depois da cirurgia. A gente observou um sensível aumento da empregabilidade, olha só. Então, assim, de 32% de pessoas empregadas antes da cirurgia, passou para 47%, 47,5%, bem significativo, né? Só que olha que coisa mais paradoxal, né? Nós também tivemos um aumento das aposentadorias por invalidez. O que é que vocês acham disso? Subiu de 11% para 30%. Olha que interessante. Nós tivemos assim, um aumento das aposentadorias por invalidez de pessoas que, inclusive, ficaram livres de crises. Então, o que se fala sobre isso, né? Primeiro, existe um desconhecimento sobre o que é epilepsia, a possibilidade da pessoa operar. Então, existe um desconhecimento, vocês podem conversar. Às vezes as pessoas falam, mas existe cirurgia de epilepsia? Claro que existe, né? Então, existe um desconhecimento. Muitas vezes, o próprio perito, aquele que avalia a pessoa, não conhece direito o que é epilepsia. A cirurgia, o programa de cirurgia de epilepsia no mundo inteiro não foi feito para deixar ninguém incapaz. Ao contrário, né? É para capacitar as pessoas. Então, assim, a gente atribui esse índice altíssimo ao desconhecimento mesmo, né? Fala, Regina. Eu acho que esse tema é muito interessante e, pensando um pouquinho, Neidinha, como é que os peritos concederam essas aposentadorias, né? Como eles concederam se as pessoas com epilepsia tentam buscar essa aposentadoria sem a cirurgia e não conseguem? Refletindo junto com essas suas últimas palavras, né? Então, pode ser que os peritos, considerando o processo cirúrgico, tenham concebido a epilepsia como uma coisa mais grave. Porque é uma luta para as pessoas conseguirem os benefícios, né? Porque a Previdência não entende a epilepsia como uma doença incapacitante, né? Então, a partir daí, as pessoas dizem, não, olha, aqui é grave, os médicos dizem que é grave, mas os peritos não atribuem essa gravidade, não dão aposentadoria por invalidez, tem muita dificuldade de liberar os auxílios-doença. Então, como é que as pessoas, depois do processo cirúrgico, conseguiram mais se aposentar? Então, certamente está relacionado a isso, o fato de que os peritos possam entender que, porque essas pessoas sofreram um procedimento cirúrgico, realmente elas têm uma epilepsia grave, né? É muito possível, né? Uma outra causa importante assim, desse aumento aí das aposentadorias é que muitas vezes as pessoas não tiveram escolaridade. Então, elas não vão mesmo conseguir vão ter muita dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho. Não tem um curso técnico, que seria super favorável, né?
Então, esse foi um dos achados do estudo. É muito interessante porque nós tivemos um aumento do nível de escolaridade, ou seja, muitas pessoas que estavam tinham deixado a escola, voltaram para a escola, ou continuaram os estudos, né? Tinham feito o primeiro grau, fizeram o ensino médio. E nós tivemos um aumento no número de divórcios. Como é que a gente explica isso, né? É difícil. Mas, assim, uma das hipóteses é assim. Um dos cônjuges assumiu muito cuidado do outro e viveu para o outro. E não viu mais nada dessa relação. Ou deixou as outras coisas em segundo plano. Quando a pessoa opera, por exemplo, e fica bem das crises, ela não quer mais o domínio do outro, não precisa mais do cuidador como cuidador, né? Aí precisaria da esposa, né? do papel de esposa, do papel de marido, não de um cuidador, né? E muitas vezes é difícil esse rearranjo. Então, assim, isso corrobora muito, os dados da literatura são idênticos aos estudos mundiais. É muito curioso isso. E a gente observa isso dia a dia no ambulatório mesmo, na nossa realidade. Esse aqui é o reflexo do que a gente vê no nosso dia a dia. Só que em números. Teve uma melhora na independência para atividades de vida diária depois da cirurgia, uma melhora do bem-estar emocional, uma melhora das relações familiares. 30% dos pacientes falaram de uma piora no funcionamento cognitivo, ou seja, às vezes dificuldades para lembrar nomes, para lembrar rostos. Pacientes livres de crises tiveram uma percepção de melhora na independência para atividades da vida diária. E o bem-estar emocional foi maior em pacientes que ficaram livres de crises ou livres de crises mais graves. E houve uma melhora do nível educacional em pacientes livres de crises incapacitantes, que é esses aí, Engel, classe 1B. Ixi, aqui é só para mostrar o que eu já falei para vocês, né? A melhora do bem-estar emocional, a melhora da independência. Só para ilustrar, né? Quais grupos melhoraram aqui, dividido nas classes conforme a frequência de crises, né? Sempre em Engel A são os pacientes totalmente livres de crises. No primeiro ano, os resultados em relação à qualidade de vida e desfecho em relação às crises epiléticas. No primeiro ano, os domínios bem-estar e funcionamento mostraram melhora, né, em pacientes classe 1A e 1B, ou seja, os pacientes que ficaram livres de crises ou livres de crises incapacitantes. No quinto ano, as 3 dimensões, vocês vão ver no gráfico, eu vou apresentar isso graficamente. As 3 dimensões, bem-estar, funcionamento e limitações, mostraram melhora, independente do desfecho em relação às crises epiléticas. O que essa frase está dizendo? Que alguma melhora essa pessoa vai ter 5 anos depois da cirurgia, e isso sob o ponto de vista psicossocial. E nós temos nós tivemos a scores similares, ou seja, números semelhantes de qualidade de vida nos pacientes que ficaram livres de crises e aqueles que ficaram livres de crises incapacitantes. Quem são esses livres de crises incapacitantes? Sabe aquele paciente que diz assim que sentiu um frio na barriga e para por aí? A gente considera isso, era considerado uma aura, na nova classificação chama crise focal perceptiva. A pessoa percebe que vai ter, mas ela não tem mais nada, para aí. Então, não é uma crise incapacitante. Como se fosse uma pontada na cabeça, por exemplo, né? Não incapacita para nada, dura um segundo, acabou. Aqui nós temos um gráfico, né? O desfecho em relação às crises e à qualidade de vida na dimensão bem-estar. Como vocês podem ver, os maiores beneficiados mesmo, né, são os pacientes que ficaram livres de crises, olha lá o azulzinho e o verdinho, né, e os pacientes que têm só as crises não incapacitantes, que são pacientes que têm a antiga aura, da dimensão bem-estar.
Para a dimensão de funcionamento, também, né, nós vamos ter os pacientes que continuaram com crises, eles vão ter até uma diminuição leve entre o primeiro e o segundo ano, depois da cirurgia, nesse domínio aqui de funcionamento, funcionamento físico, né, funcionamento no dia a dia. E na dimensão limitação de função, ou seja, o quanto o próprio paciente se sente incapacitado ou não, olha que curioso, né? A partir do segundo ano, esse indivíduo, né, que permaneceu com crises, ele vai se ajustando a essa nova realidade. E ele consegue se beneficiar também do procedimento cirúrgico. Ele está indo bem, né? Por isso que eu coloquei aquela frase que, na verdade, os 3 grupos acabam se beneficiando, claro, de formas diferentes, né? É gritante isso, né? O paciente que for livre de crises, ele se beneficia muito mais, né? A pessoa que ficou somente com auras, ou o que a gente chama hoje de crises focais perceptivas, ele também se beneficia muito, mas a pessoa que continua com crise, ela se reorganiza, ela consegue se reorganizar de uma maneira diferente do que era antes da cirurgia. Em relação ao ajustamento psicossocial anterior à cirurgia e o segmento a longo prazo, 30 dos 120 pacientes, 25%, apresentaram 4 ou mais fatores indicativos de um ajustamento empobrecido antes da cirurgia, o que implicou nessas pessoas em maior dependência, ou seja, maior necessidade de cuidados, uma piora do status social e familiar, implicou num desemprego, a continuação do uso de medicações, presença de transtorno psiquiátrico e pior qualidade de vida. Bem, em relação à evolução psiquiátrica e aspectos psicossociais, lembram que, assim, antes da cirurgia, os pacientes faziam uma avaliação psiquiátrica. Eles fizeram, depois dos meses, as mesmas pessoas fizeram uma avaliação após a cirurgia. E antes da cirurgia, 44 dos 120 pacientes apresentaram transtorno psiquiátrico. Qual o transtorno mais comum? Depressão. Em 34 dos 44 pacientes, ou seja, 77%. Houve, depois de 5 anos, uma remissão, ou seja, acabou a depressão, em quase 57% das pessoas. Houve uma pior evolução psicossocial nos pacientes que apresentavam transtorno psiquiátrico antes e depois da cirurgia, esses evoluíram pior, né? Se ele tinha transtorno psiquiátrico antes da cirurgia, continuou com transtorno psiquiátrico depois da cirurgia, ele influenciou na qualidade de vida, nas relações familiares, nas relações sociais, no bem-estar emocional e na empregabilidade. Ou seja, eles tiveram piores scores naquele questionário de qualidade de vida nessas dimensões. E também estou falando da entrevista semi-estruturada aqui. Bem, em termos de discussão, efeitos positivos na esfera psicossocial foram relacionados ao melhor controle das crises epiléticas a longo prazo, o que, assim, nós estamos dentro da literatura, nós estamos afirmando que a literatura já diz que acontece mesmo. Tá? Houve uma melhora da percepção sobre a qualidade de vida, ela esteve relacionada à melhora das crises epiléticas, confirmando a literatura. O melhor resultado cirúrgico em relação ao controle das crises epiléticas foi indicativo de melhor evolução psiquiátrica, também concordando com os estudos sobre o tema. E o ajustamento psicossocial empobrecido, pobre, antes da cirurgia, foi um forte preditor da pior qualidade de vida a longo prazo, também confirmando os estudos anteriores. Conclusões. Os pacientes livres de crises ou apenas com auras, que são aquelas crises não incapacitantes, tiveram ganhos maiores no que diz respeito à independência para as atividades de vida diária, nível educacional, lembra que foram os que voltaram a estudar, e bem-estar emocional. O estado civil e as relações sociais e familiares
não mostraram uma relação com o desfecho das crises epiléticas a longo prazo. A empregabilidade não foi correlacionada à remissão das crises epiléticas, ou seja, às vezes a pessoa continuava com crises não incapacitantes e conseguia um emprego. Resultados similares foram demonstrados na avaliação da qualidade de vida no 5º ano após a cirurgia, nos pacientes que ficaram livres de crises e aqueles que ficaram livres de crises incapacitantes. O ajustamento psicossocial no período anterior à cirurgia foi um forte preditor de ganhos psicossociais no pós-operatório. E a melhora das crises epiléticas foi associada a uma diminuição dos sintomas psiquiátricos. O que a gente vê, observa, é verdade mesmo, né? A melhora dos sintomas psiquiátricos também foi relacionada a uma melhor percepção sobre a qualidade de vida. Ou seja, eu não estou mais deprimido, melhorou minha qualidade de vida. Pacientes sem comorbidade psiquiátrica tiveram maior ganho em aspectos psicossociais, como a empregabilidade, bem-estar emocional, relacionamentos familiares e sociais após a cirurgia. Ou seja, esse paciente que ficou completamente livre de crise, ele teve um ganho maior mesmo, em vários aspectos, né, como nós falamos. Bem, gente, acho que a gente pode... Espera. Meu Deus, espera aí. Acho que a gente pode ficar por aqui, Regina, para perguntas. Porque, assim, gente, tem um tema 2, mas, assim, ele é muito exaustivo, tá? Ficar 2 coisas no mesmo dia. A mensagem que eu queria deixar para vocês é assim: ter crises, vocês já devem ter ouvido muito isso, né? Ter crises, as crises, elas duram um pouquinho, mas as repercussões psicossociais delas são muito impactantes. E é delas que se ocupa uma equipe multidisciplinar, né? Tanto médico como assistente social, a enfermeira, a psicóloga. Então, a gente precisa ver o indivíduo como um todo. E todas essas questões vão influenciar muito, né, na maneira como o indivíduo se percebe na vida. Não sei se vocês queriam fazer perguntas, dúvidas, comentários. Alguma coisa não ficou clara? Vocês querem saber? Você ficou com uma carinha... eu vi, vamos voltar. Não, assim, Deixa eu dar Tem empregabilidade, não é isso? talvez. Nome Henrique. Obrigado. Aí você voltando, você me ajuda. Eu tenho talvez uma... A empregabilidade foi essa 3, né? Isto. Não foi correlacionada à remissão. Ah, então. A gente utiliza muito em estudos testes estatísticos, né? Então, assim, o que eu quis dizer nessa frase, né, que apareceu como resultado, é que, assim, a pessoa, depois da cirurgia, pessoas que tiveram crises depois da cirurgia, conseguiram arrumar emprego. Ou seja, conseguiram um emprego. Não precisa ser um emprego registrado, lembre disso. Né? Então, assim, a crise... O fato da pessoa, né, essa terceira frase quis dizer assim, que pessoas que continuaram com crises também conseguiram alguma forma de empregabilidade, uma reinserção no mercado de trabalho. Claro que, assim, eram as pessoas que estavam melhor, sim, né? Mas, assim, a grande maioria realmente estava sem crises. Mas não só. E, assim, nós tivemos, assim, em relação a relação entre empregabilidade e aposentadoria por invalidez, nós tivemos
uma melhora, então, nesse índice, o que sobrou, né? Se a gente faz a diferença entre empregabilidade e aposentadoria por invalidez, 3% de melhora nesse índice aí geral de empregabilidade. Gente, assim, acho que ficou um pouco numérica a coisa, né? Porque me falaram para apresentar. A apresentação que a gente faz, né, o modelo de apresentação que a gente faz num mestrado, num doutorado, é um modelo cheio de número, né? O que não facilita muito a compreensão, né? Eu sei disso, né? Mas acho que uma coisa bacana é ficar assim, que a cirurgia pode modificar, né? Quem tem epilepsia do lobo temporal, que é a mais prevalente que existe, né, no adulto, as pessoas que operam, elas podem melhorar? Podem, né? Assim, o doutor Ricardo já veio aqui provavelmente apresentar palestras a vocês, e vocês sabem que a possibilidade de melhora é de 70% a 100%. No caso da epilepsia do lobo temporal mesial com esclerose hipocampal unilateral e só, né? Esse índice é para isso. Mas vai depender de uma série de outros fatores. Essa pessoa se sentir bem depois da cirurgia. Sentir que ela melhorou. Não é só a cirurgia. Né? Então, vai depender de uma série de outros fatores e vai depender, dentre outras coisas, uma bem importante, o que ela já construiu na vida. Né? Se ela já construiu amigos, se ela já construiu uma carreira, se ela já construiu um estudo, ela só vai continuar. Né? Vai ter um período de readaptação, porque é um período tanto de readaptação neuronal dos neurônios, lembra lá dos neurônios, um ligadinho no outro, eles também vão ter que se readaptar. Né? E normalmente, olha, a tal da plasticidade cerebral é maravilhosa. Eles se readaptam, eles se rearranjam. Eles sempre têm que andar grudadinhos, né? Então, assim, eles utilizam aquela frase, um pássaro sozinho não faz verão. Então, eles não fazem verão sozinhos, eles realmente precisam dos outros, eles trabalham juntos. E eles se rearranjam de várias formas, é fantástico. Então, assim, a plasticidade cerebral é muito bacana. Né? A Regina quer falar alguma coisa? Quer? Gente, acho que todo mundo conhece a Neidinha aqui, né? Quem se trata no hospital. Então, o que eu queria lembrar para vocês é que a Neide, ela conhece as pessoas pelo nome e sobrenome, né? Ela conhece todos, ela conhece as histórias, ela centraliza um conhecimento humano muito grande, né? Então, é um trabalho de 3 décadas que ela trouxe como um doutorado. Então, o conhecimento dela transcende muito a questão dos números e da ciência, né? Então, eu quero pedir para que vocês se soltem e perguntem se tiverem alguma questão, né, relacionada à qualidade de vida, as coisas que ela trouxe. E também queria pedir para a Neidinha dar um recado, né? Se tem algum recado que ela possa dar para vocês, porque eu tenho certeza que ela tem muitos, né? Se vocês não localizam as perguntas, fica mais vago. Mas, assim, dessa tua experiência de 3 décadas, né, com as pessoas, e, assim, tem muita paixão da Neide pelo que ela faz. Ela faz tudo isso com muito amor, né? Então, assim, o que você melhor aprendeu com essas pessoas? Olha, para vocês terem uma ideia, né, quando eu entrei para trabalhar com a epilepsia, eu era enfermeira, né? Foi ouvindo as pessoas, claro, tem a ver também com a minha história pessoal, né? Mas foi ouvindo as pessoas com epilepsia nas suas tristezas que eu fui fazer psicologia, né? Então, o recado que eu acho que assim, que eu acho mais importante, né, é que assim, o que eu aprendi muito, né, sobre o outro, né, sobre a riqueza de cada pessoa que vinha me contar
que estava se sentindo estigmatizada, que tinha perdido o emprego, que tinha resolvido largar os estudos porque a escola não tinha lugar para ela na escola, que tinha problemas familiares. Então, assim, nesses 30 anos, a gente conviveu com o drama de cada um. Então, assim... Então, assim... E nosso, tem nosso. Então, assim, acho que a maior aprendizado, né, assim, é a possibilidade de não se esconder. Não é contar o drama para um, mas é funcionar como os neurônios. Os neurônios não funcionam juntinhos, eles não fazem a plasticidade. O que é plasticidade, gente? É mudar uma coisa, né? Mudar uma realidade do cérebro. Se a gente consegue, lá dentro, mudar uma realidade do cérebro, com a ação a gente pode mudar uma realidade da vida, né? Mas sozinho não tem condição, né? O neurônio não trabalha sozinho. Então, assim, precisa de uma visibilidade, né? Precisa falar, precisa não contar o drama só para um, mas poder falar de si, né? Mas em conjunto, não é um drama único, é o drama de todo mundo tem um drama, né? Quem não tem, né? Mas é importante poder falar disso, né? Não ficar escondido ou quietinho, ou achando, ai, vou ser estigmatizado se eu falar, né? Então, assim, a gente tem um exemplo, o maior exemplo da gente são os neurônios, né? Ou seja, a epilepsia não é uma doença dos neurônios? Um grupinho de neurônios não ficou doente? O que eles resolveram fazer? Se juntar, né? E proclamar uma nova realidade lá dentro, né? Então, essa realidade pode ser proclamada também fora, né? Se cada um se unir com o outro, né? Alguma coisa acontece. E não é mudar a realidade, né? São passos de formiguinha que vão mudando. Porque o que muda não é você chegar, eu quero chegar em tal objetivo. É o processo que você vai vivendo. Porque aí, quando você vai mudando uma coisinha por vez, você vai vivendo o processo de transformação. Então, acho que é isso que eu mais aprendi nesses 30 e tralala anos. Neide, a gente sabe que muitas das medicações que a gente toma, ainda mais pela dose que a gente toma, normalmente ela tem os efeitos colaterais de depressão, de ansiedade. No caso, essa relação sua não pode também estar ligada a uma retirada de uma dessas medicações que pudessem fazer esse efeito mais profundamente, ou uma diminuição de dosagem, alguma coisa que foi modificada nesse paciente pós-cirúrgica? Esses pacientes, eles foram vistos, esses dados da psiquiatria, eu só transportei e cruzei com a qualidade de vida, né? Então, assim, os pacientes que ficaram, nessa época, dos pacientes que tiveram uma remissão, ou seja, eles estavam sem medicação psiquiátrica, poderiam ter continuado com medicação antiepilética, entendeu? Mas eles já estavam sem medicação psiquiátrica, então não tinha uma interação e não tinha um aumento da dose. Tá? Não sei se te respondeu. Neide, o meu caso é bem parecido com o dela. Pelo que ela quis dizer, a parte psiquiátrica, principalmente, foi a mais afetada ultimamente, que é o que está acontecendo comigo. Eu não fazia tratamento psiquiátrico e, atualmente, eu estou totalmente dependendo disto. Em relação a sequelas ou pós-cirúrgico, isso pode acontecer ou não? Maribel, né? Maribel, você acha que você piorou do quadro psiquiátrico depois da cirurgia, né? E você não tinha nada antes da cirurgia. Tá. Pode acontecer. É o que a gente chama de... Os psiquiatras falariam melhor que eu, mas você pode chamar de uma depressão de novo.
né? De novo, é o termo que eles usam, mas quer dizer, a pessoa não tinha e depois da cirurgia ela adquiriu. Pode acontecer sim, Maribel. Pode acontecer. Tá? Não são tantos casos, mas é uma coisa que pode acontecer sim. Tá? E aí você vai necessitar de medicação, vai necessitar de tratamento com o psiquiatra, né, que foi formado para prescrever as medicações antidepressivas junto ao tratamento neurológico. E lembre-se, né, as estruturas, assim, o hipocampo, né, e a amígdala, eles vão ter um papel no humor da pessoa, né? Então pode acontecer que no seu caso o rearranjo lá neuronal tenha feito de uma forma que você aí deprimiu, ao contrário dos que ficaram bons, né, do quadro de depressão, você adquiriu um. Pode acontecer. Normalmente, ele não é um fato isolado, né? Ele pode estar associado a outros fatores, né, como, por exemplo, os fatores mais psicossociais, né? Ou seja, aquela pessoa ela trabalhava e deixou de trabalhar depois da cirurgia, ela estudava, largou os estudos, o que ela está fazendo depois da cirurgia? Isso pode levar a um quadro de depressão também, qualquer um de nós, né? Não precisa ser um indivíduo que fez cirurgia, né? Uma pessoa assim que tem uma epilepsia assim já ou com uma área assim já é meio lenta. Assim, conforme a idade assim, ela pode já desaparecer da pessoa. Com a idade assim, ela pode ir sumindo. Não, se a pessoa tem uma epilepsia assim lenta, no caso. E conforme assim, a idade é que vai chegando, assim, 60, 80 anos, assim, será que ela vai sumindo da pessoa? Ela vai desaparecendo da pessoa? Não, assim, com o tratamento. Né? Será que ela pode desaparecer assim, com o tempo? Tomando esse remédio. Respondendo a tua pergunta, Reginaldo, pode sim. Pode desaparecer, pode. Porque, assim, a nossa realidade aqui da universidade, que é um serviço terciário, é de tratamento de pessoas com epilepsia de difícil tratamento medicamentoso. Lá fora, então aqui tem 30% só. Lá fora estão 70% que tem uma crise a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3. Imagina que a pessoa vai ficando mais velha e ela pode ter uma remissão, desaparecer de vez, né? Pode parar, não, para com a medicação, com o tratamento, né? Porque com a idade você também vai tendo alterações vasculares do cérebro e que pode ser uma causa da epilepsia, né? Ao contrário, também tem um raciocínio ao contrário, tá? Então, depois dos 50, 60, as causas vasculares, né? Ou seja, de veinha, meio entupida, né? Elas podem provocar a ocorrência das crises. Mas também pode desaparecer nessa pessoa que tinha crises. Ela pode entrar em remissão. Né? Aí ela não era, provavelmente, um caso de epilepsia de difícil controle medicamentoso. Era isso que você estava chamando de lento. Agora eu entendi. Agora eu entendi, tá. Aqui mesmo? Eu só tenho um agradecimento a Neide, a Regina, aquela baixinha maravilhosa que eu adoro. Não tinha visto você aí. Desculpa, não tinha visto você ainda, Cristina. Tudo de bom pra você. Para todos que eu acompanho há cerca de 10 anos atrás, e cada vez melhor, e estou começando a estudar cada vez mais, não faço, e
cada vez melhor. Graças a vocês. Parabéns a todos. Neide, você comentou que a maioria das nossas cirurgias, principalmente o que estava sendo discutido, era hipocampo e amígdala, né? Quando a gente fala que algum desses pacientes admitiram algumas coragens pós-cirúrgicas, de fazer algumas coisas, tipo divorciar, ou casar, ou enfrentar uma faculdade, alguma coisa assim, isso talvez a gente pode dizer, ou não sei se chegaram a fazer esse cálculo, seria algum desses pacientes que haviam tirado essas amígdalas, que tem a ver com o nosso freio, com o nosso medo, de alguma forma? Então, Rosana, pode, mas assim, esse rearranjo neuronal pós-cirurgia ainda é bastante desconhecido. Como esses neurônios se rearranjam e qual o resultado desse rearranjo em termos de comportamento ainda é pouco conhecido. Entendeu? Por quê? Porque você tem continua com a estrutura do outro lado do cérebro, né? Ou seja, você tem unilateral a retirada. Então você continua tendo reserva cognitiva, você continua tendo lá do outro lado a amígdala, que é responsável, uma das responsáveis pelo humor, está lá bonitinha do outro lado. Então o que a neuropsicologia garante antes da cirurgia, né, junto à ressonância magnética, é que o outro lado do cérebro está funcionando muito bem nesse quesito, entendeu? Mas, assim, como que esse lado que ficou sem a amígdala e sem o hipocampo vai se rearranjar em termos neuronais, os estudos ainda são muito, muito pobres. Para você ter uma ideia, assim, o meu segundo estudo foi sobre traço de personalidade. E o que a gente percebeu que é uma coisa muito curiosa, né? E aí eu vi que tinha estudos que falavam disso. Eu falei, uau! Né? Assim, as pessoas que operaram tinham uma empatia maior do que o grupo controle, que não tinha epilepsia, e um grupo que tinha outro tipo de epilepsia. Então, o que é a empatia? Eles estavam mais pró o outro, né? Assim, via uma crise, aquele que levantava para acudir, também eram cirúrgicos, né? Ou seja, como que a gente explica isso? É bem difícil. Tinha pouquinha literatura, mas assim, eles também observaram que pessoas logo depois da cirurgia estavam mais empáticas. Talvez assim, tendo passado por um processo difícil, né? Estavam mais olhando realmente assim para o outro, tentando fazer essa ligação que a gente brincou dentro do neurônio, mas tentando se ligar ao outro também, né? No sentido de poder ajudar, poder aparecer mesmo, né? Agora que eu fiz a cirurgia, eu apareço. Melhorou a empatia, né? Foi um dos achados muito interessantes. E foi no grupo cirúrgico. E a minha colega, que é uma colega que fez uma outra pesquisa, também achou a mesma coisa fazendo outro tipo de pesquisa. Olha que interessante. Então, assim, talvez o caminho para sair das sombras, né, tenha que começar com esse grupo que operou, né? Doutora, é possível pacientes pós-cirúrgico ficar um bom tempo sem crise, mas ter o aumento na questão da depressão? Oi, Marlene, boa noite. Pode acontecer sim, Marlene, pode acontecer. Né, do paciente ficar sem crises, né, e evoluir com um quadro depressivo, né, ou ter um aumento da depressão. E a esse aumento da depressão, a gente vai tentar
olhar com foco neuroquímico, ou seja, lá como esse rearranjo neuronal, e um foco também psicossocial, ou seja, o que mudou na vida dessa pessoa depois da cirurgia que contribuiu para que ela ficasse mais deprimida. Pode acontecer? Pode. Mas a gente tem que ver vários fatores. Um único fator, não tem isso causa efeito. A gente tem que ver uma multiplicidade de fatores para ver essas coisas que foram contribuindo, né? Oi. Eu, no pré-cirúrgico, 20 anos atrás, antes de 1999, né? Eu fiz muitos testes lá com os remédios e tudo mais. E isso foi para mim muito claro, né? Que um período que eu estava sem crises, né? Eu comecei a ter alguns sintomas assim diferentes, não sei se psiquiátricos. Desculpa, eu não sei, eu não sou médico, eu dei esse nome, né? E eu me lembro que eu procurei a doutora Carmen na época, né? Falei assim, nossa, é muito estranho isso, porque agora que eu estou sem crise, parece que eu vou ter que mudar de clínica, estou ficando psiquiátrico, o que está acontecendo, né? Não sei se você pode ser alguma coisa nesse sentido que eu me lembrei agora. Como é teu nome? William, é assim. Tem um fenômeno... Não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. É muito pior o sintoma psiquiátrico do que as crises, né? Você tem razão. Tem um fenômeno descrito desde 1958, 51, se não me engano, chamado normalização forçada. O que eles observaram? Os estudiosos que estudaram isso, né? Eles observaram que, sabe o eletroencefalograma, todo mundo já fez, né? Então, os achados, a normalização do eletroencefalograma e a ausência de crises epiléticas, em algumas pessoas, ocasionava sintomas psiquiátricos que eram tidos como uma emergência médica mesmo, né? A pessoa surtava, né? Muitas pessoas tinham surto psicótico, que era caracterizado como uma emergência médica. E era fruto, isso pode acontecer em algumas pessoas, tá? Então, é um fenômeno que eles chamam de normalização forçada. Ou seja, normalizou o eletro ficou ótimo, perfeito, sem crises. Algumas pessoas, diante disso, podem ter esse fenômeno chamado normalização forçada, que é uma emergência médica. Pode ser revertido. Ele é revertido, esse fenômeno, né? Não é uma coisa que vai permanecer, né? Ele é revertido, claro, né? Ele precisa ser acompanhado pelo médico, mas assim, ele é revertido. É um fenômeno transitório. Que é bem na hora que normaliza o eletro e a pessoa ficou sem crise. Então, pá, ele é transitório, mas ele pode acontecer. Bom, a questão dos sintomas psiquiátricos apareceu bastante aqui, né? Eu gostaria de perguntar, você falou dos neurônios que se aglutinam e fazem uma nova comunicação, uma nova realidade, e a importância também das pessoas fazerem isso. E a epilepsia justamente vai ensinando, né, que as pessoas precisam se esconder e se isolar. Então, é um contramovimento. E como é que você acha que a psicoterapia, o que mais que pode ajudar as pessoas? Porque não é fácil a gente falar para as pessoas, venham, se agrupem. Como a gente fala para os neurônios, sossega, né? Como que, sei lá, em termos de psicoterapia, de grupo, de outras terapias, o que você acha que pode ajudar? Porque ter epilepsia não é fácil, né? Conjunto de fatores.
Regina, é algo complexo. Eu acredito, tanto que eu acredito porque eu estou aqui, né? 30 anos estando aqui é porque eu acredito mesmo, né? Que a possibilidade das pessoas se expressarem, falarem, né? O que sentem, o que vivem, é curativo. Não fui eu que disse isso, tá? Foi o neurologista mais famoso lá na sua década, no século XIX, né? Que ele chamava de talking cure, a cura pela palavra, né? O meu querido Freud, né? Sigmund Freud. Então, assim, a possibilidade de falar é fundamental. Os grupos de apoio são fundamentais. Então, assim, os grupos terapêuticos em que as pessoas se aglutinam, né? Se reúnem num grupo e falam sobre determinado tema que as angustia, é incrível, né? Tem um poder curativo incrível, porque além da pessoa falar, ela tem a ajuda do outro, né? O outro sofre a mesma coisa, ele vai ter outro ponto de vista que pode completá-la, ou pode mudar a forma como ela está vendo a vida dela, né? Então, assim, a possibilidade das pessoas se reunirem em grupos com um objetivo comum é fundamental, né? Que a gente pode chamar isso de grupo de acolhimento, pode dar vários nomes, né? Grupo de acolhimento, mas sempre o grupo, né? Grupo de acolhimento, grupo terapêutico, grupo de ajuda, grupo de apoio, pode ser o nome que for, né? Não importa, né? O que importa é que são pessoas que têm uma questão em comum e que vão estar colocando essa questão para aquele grupo. E uma vai ter uma forma de pensar, a outra vai ter outra, a outra vai ter outro. Enriquece. Você entra pobre e sai rico, né? Porque você vai ampliando sua forma de pensar. Então, acredito muito nessa forma, né? Acho que essa é a forma de poder transformar, né? Porque se a gente não transforma também a realidade de um grupinho pequenininho, né, não dá para transformar de um grupão, né? Alguém mais? Aí, Nedinha, e também a yoga e o exercício também não faz parte também para melhorar também assim, esse grupo, para ficar melhor as pessoas, mais criativa, mais dada para o pessoal. Reginaldo, assim, eu não vou saber te dizer cientificamente, mas tem trabalhos científicos, sim, com epilepsia e grupos de yoga, medicação, e que comprovam o benefício, né, em relação às crises, como tratamento, entendeu? Como terapêutica a ser utilizada, entendeu? Mas eu não sei te explicar cientificamente, porque eu não li nenhum trabalho que fale sobre isso, mas eu já vi vários títulos. Tem sim. Tem sim. Mais alguém? Quer fechar? Gente, eu queria agradecer a vocês, né? Primeiro, assim, agradecer a companhia de várias pessoas que eu percorremos juntos um caminho, né? Nos anos todos aqui, né? Pessoas com epilepsia e que, assim, e que eu vi em vários momentos da vida. Então, queria agradecer a essas pessoas, né? Enfim, né, a razão da gente estar aqui são vocês, né? Então, queria agradecer a vocês. Muito obrigada.